Amém. Muito bom estarmos aqui nessa noite para ministrar aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Tem essa expectativa no coração, queridos, que não vale a pena ouvir apenas a voz do homem, mas que a gente possa ouvir dentro de nós a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem a capacidade de abrir os nossos corações para que nós venhamos compreender a palavra. Deus não precisa de mentes inteligentes para que a palavra seja compreendida. Ele precisa de pessoas que estejam abertas, sedentas. Todo sedento vai encontrar água e vai beber a água. Amém? Deus não é o Deus dos fortes, Deus é o Deus dos fracos, daqueles que não são, para confundir os que são. Não importa a sua identidade terrena, importa aquilo que ele diz a seu respeito. E isso que conta, é isso que prevalece, é isso que nós levamos para a eternidade. Nós não vamos carregar os nossos títulos, mas nós vamos carregar aquilo que nós fizemos no Senhor, aquilo que nós somos nele. Isso que importa, amém, irmãos? Eu creio que Deus tem coisas novas para nós, amém? Você pode dizer, o Senhor tem coisas novas para mim? Tem algo novo, querido, sempre tem algo novo de Deus para nós. E foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. E nós temos que ter essa expectativa que esse novo de Deus, esse realizar de Deus, assim como a árvore sempre está florescendo, frutificando e é algo novo, não é diferente para nós, os seus filhos, amém? Deus tem sempre coisas novas para nós. E eu quero abrir com vocês lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 18 e 19, que será o nosso texto base de hoje, com o qual nós vamos discorrer, passear com o Espírito Santo. Queridos, como é bom passear com o Espírito Santo na palavra. Na verdade, você sente como Isaías 40... Você corre, não se cansa, caminha, não se fatiga, você acaba voando, porque é nas asas do Espírito que a gente tem essa compreensão, quando você está na palavra, e de repente os tempos, os anos, muitos anos, se tornam como um dia, né? Aí você vai entendendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos, porque a palavra de Deus é eterna, ela é atemporal. É uma palavra que é a mesma de ontem para hoje e será eternamente. Em Isaías 43, versículo 18 e 19, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Glórias a Deus. Essa é uma palavra muito conhecida e tem muito ensinamento para nós, os seus filhos, que realmente quer o novo de Deus. Só para quem quer coisas novas de Deus. Seria redundante perguntar, quem quer coisa nova de Deus? Eu acredito que todo mundo quer, irmãos. Ninguém quer viver com coisas velhas. O reino de Deus, queridos, não é para pessoas velhas. Não importa a sua idade. Ser velho não é condição de idade. Tem muita gente velha que é jovem. Nós seremos sempre jovens no Senhor. Amém? E é essa alegria que nós temos, porque quando nós partimos daqui, fomos arrebatados, nós não estamos esperando a morte, nós estamos esperando o arrebatamento. O nosso corpo será transformado conforme o corpo de Jesus. Você não vai encontrar um Jesus velho lá, com rugas. Você vai encontrar um Jesus forte. E a Bíblia diz que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Juventude não é condição de idade, é um espírito.
Todos aqueles que compreendem a nova aliança e recebem a nova aliança, vai ver que essa novidade, essa juventude acompanha a nova aliança. E vice-versa. Você vai ver que na lei, na velha aliança, as pessoas são mais carrancudas. Elas são reclamonas. Porque é o espírito da lei. Na verdade, a lei não tem espírito. A lei foi escrita em tábuas de pedra. E a Bíblia diz que ela é comparada à morte. É o escrito da morte. É o ministério da morte. Mas a nova aliança é o espírito da justiça, do espírito. Deus tem o espírito e vida para nós. Deus não tem nada para te dar a não ser espírito e vida. Glórias a Deus pela nova aliança. Glórias a Deus pela obra de Jesus na cruz. Glórias a Deus pelo sangue que foi derramado. Sempre quando se refere-se à obra da cruz, queridos, há júbilo, há louvor. Mesmo nas sombras, na velha aliança, nós vamos encontrar pessoas que louvam. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus te ungiu com óleo de alegria. Nós estávamos aqui na oração com os cooperadores na quarta-feira e fomos tomados de alegria aqui. Um óleo de alegria sobre nossas vidas. E como é bom, queridos, você se alegrar mesmo quando você está por momentos difíceis. Porque a alegria não é circunstancial. A alegria é um fruto do Espírito. Amém? Glórias a Deus. Queridos, entenda que nesses versículos que eu li, existem dois verbos que são atribuídos a Deus fazendo. O verbo indica uma ação. E esses dois verbos falam daquilo que Deus faz. Ele faz coisas novas. 2, ele põe um caminho no deserto. Então, o novo não vem de você. O novo vem de Deus. Agora, tem 3 verbos que são responsabilidades nossas, que depois eu vou discorrer do caminho, eu vou compartilhar com vocês. E nós vamos sair daqui entendendo essas verdades, essas realidades. E eu quero ler com vocês lá em Apocalipse. No capítulo 21, no versículo 1. Eu gosto, como eu falei, gosto de passear com o Espírito Santo, que às vezes você não sabe onde você está indo. E quando você está assim, aí a sua mente é aberta, seus olhos são abertos, eu falo, nossa, pai, agora eu entendi. E ele vai nos mostrando, revelando as coisas. E você pensa, uau, eu já passei nesse lugar. Assim são as Escrituras, queridos, ela é viva. Você passeia de um lugar para outro, você vai de Gênesis a Apocalipse, e o encontro, o Espírito Santo vai fazendo os encontros, as ligações, aí de repente você vai entendendo um versículo com o outro, e as coisas vão fazendo sentido. A Bíblia é muito viva, as Escrituras são muito vivas. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, diz assim, João está dizendo, eu vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Entenda que ele viu o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Queridos, o novo, ele não tem como andar junto com o velho e vice-versa. O velho não tem como andar junto com o novo. Para Deus estabelecer uma nova aliança, ele precisou botar fim na velha aliança. Por isso que é velha.
O novo existe porque o velho se foi. Amém? Aí ele diz assim: e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Aí no versículo 5 diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. A mesma coisa que Isaías diz. Ele faz novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, elas são dignas de confiança. Confia, Ele faz novas todas as coisas. Disse-me ainda: tudo está feito. Se João viu novo céu e nova terra, é porque já existe. E Jesus, que está sentado sobre o trono, disse: tudo já está feito. Isso quer dizer que o novo de Deus já existe. Não é uma utopia. Aquilo que é velho e está atrapalhando, já existe da parte de Deus o novo. Aí ele diz assim: eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que conhece o fim desde o começo. E ele continua assim: eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Querido, se nós fôssemos casar Isaías 40 com Apocalipse 21, esses versículos, ele casaria muito bem. Que ele termina falando assim: olha, ele põe um caminho no deserto e rios no ermo. Mas vamos entender aqui que João viu esse novo céu, essa nova terra, e foi Deus que fez. Ele falou: eu faço nova todas as coisas. Quer dizer, é responsabilidade, é atributo de Deus fazer as coisas novas. Em Hebreus capítulo 1, versículo 10, eu vou ler numa versão na Bíblia Viva aqui. Ele traz um significado diferente, uma forma prática de enxergar tudo isso. O novo, o velho saindo e o novo entrando. Amém? Ele diz assim: e também disse: no princípio, o Senhor fez a terra e os céus, são obras das suas mãos. Eles, os céus e a terra, desaparecerão, transformando-se em nada, porém o Senhor permanecerá para sempre. Eles ficarão velhos como roupa, e um dia o Senhor os enrolará como um manto, e serão trocados como se troca uma roupa. Porém o Senhor mesmo nunca mudará, e os seus dias nunca acabarão. Percebam que para Deus é como se tivesse a sua roupa tá velha, e assim ele vê o mundo que nós estamos hoje é um mundo velho. Para Deus já existe o novo céu e nova terra. Todo o sistema desse mundo já está ultrapassado. Por mais que muitos achem que esteja evoluindo. Não, esse mundo está em queda. O mundo não está em evolução. Pode trocar presidente, pode trocar governo. Queridos, o mundo está em queda. Mas o novo céu e a nova terra foi preparada para aqueles que são novas criaturas. Isso quer dizer que nós, que nascemos de novo em Cristo,
Nós não somos desse mundo. Isso é óbvio, nós sabemos isso pelas Escrituras. E nós somos embaixadores do mundo novo nesse mundo velho. Nós somos esses embaixadores. Agora, e é isso que nós precisamos nos atentar, porque às vezes nós estamos seguindo os padrões desse mundo velho. E quando você segue os padrões do mundo velho, você não experimenta as realidades do mundo novo. Não adianta, queridos, tem que haver uma renovação. Todas as vezes que nós chegamos aqui nesse espaço, e que por sinal está ficando mais bonito, amém? Eu quero louvar a Deus pela vida dos homens que estiveram aqui, doaram-se, as mulheres também que estiveram aqui ajudando na pintura. E não repare se eu estiver andando um pouquinho meio torto assim, porque foram quase 12 horas pintando, levantando os braços, abaixando, mas as minhas forças estão sendo renovadas. E glórias a Deus, por isso, pela igreja. E nós vamos avançar cada dia mais. Amém, irmãos? Deus tem avanço para nós. Mas todas as vezes que nós chegamos aqui, nós nos deparamos com agora que serão decorações de outono, as folhas que caem no nosso espaço, e nós temos um soprador, que é também um aspirador de folhas, que a gente tem que chegar, o André, Jean, quem chega aqui já chega soprando as folhas que caem, que estão sempre caindo, principalmente no outono, nós sabemos disso, devido às estações do inverno que se passam, e inverno são estações em que as árvores sofrem as suas intempéries, as questões da estação, assim como nós temos estações, momentos que nós passamos de aflição, mas é um tempo de oportunidade de crescimento, porque nesse tempo a árvore, por não ter tantos recursos climáticos favoráveis exteriormente, ela tem os recursos interiores, quando ela estende as suas raízes para as águas e extrai daquilo que não se pode ver, quando aquilo que se vê não pode dar. Porque o clima não ajuda, não favorece o crescimento da árvore, mas por isso ela estende as suas raízes para os ribeiros, para extrair das raízes das águas o crescimento que ela precisa. E esse é o tempo para nós. Você está passando por uma adversidade, pelo seu inverno, você precisa acreditar que é uma preparação para a renovação, queridos. Aflições das nossas vidas, elas não vêm para nos destruir, porque as aflições do tempo presente, elas não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Então as folhas caem, mas de repente vai nascendo novas folhas. Se até a árvore se renova, por que você não? A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então é uma promessa de Deus para nós. Em Salmo 103 diz que nossa juventude se renova como a da águia. A águia que tem a sua renovação, renova as suas penas. Queridos, nós somos renovados. Acredite nisso. Não acredite tanto no botox, quanto nos procedimentos cirúrgicos, faciais. Todos esses procedimentos são bênção, mas a palavra de Deus é incomparável. Ela é poderosa para fazer isso. Quantos recebem? Principalmente as mulheres. Digam amém. As mulheres gostam disso. Os homens também. Amém. Pé de galinha só na panela. Para quem gosta. Porque tem colágeno. Aí, ó.
Amém, queridos? Mas entenda que nós somos embaixadores do reino, do mundo novo, um mundo que já existe, que os olhos naturais não veem, mas a Bíblia chama esse mundo novo de Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. A velha Jerusalém está lá em Israel. Nós não somos da velha Jerusalém. Nós somos da Nova Jerusalém. Amém, queridos? Agora, eu quero trazer para vocês um contexto referente a um embaixador que carrega coisas velhas. Está lá em Josué, no capítulo 9, versículo 3. E eu vou explicar o contexto. O povo de Israel já estava entrando na terra prometida. E já haviam possuído Jericó. Todos vocês lembram das muralhas de Jericó que caíram, foram ao chão. Depois eles possuem a cidade de Ai, é uma cidade. E depois eles estão indo para a próxima cidade, que provavelmente seria Gibeão. Porém, os gibeonitas, os habitantes dessa cidade, estavam sabendo que o povo de Israel estava vindo. E estavam vindo porque eles sabiam que Deus havia dado aquela terra para eles. Então, todos os moradores daquela terra de Canaã estavam amedrontados, porque viu tudo que Deus estava fazendo por eles. Muralhas fortíssimas caindo ao chão, eles passando por Mar Vermelho. Deus abriu o primeiro caminho pelo Mar Vermelho, em meio às águas impetuosas. E esses gibeonitas precisavam dar um jeito para não ser mortos. Eles disfarçaram-se de embaixadores. Como dizendo assim, nós não moramos aqui não, nós somos de longe. Nós não temos nada a ver com essa terra aqui. Para que eles não fossem destruídos. Porque a ordem era que todos os moradores fossem destruídos. É apenas uma figura de demônios ou de carnalidades, de coisas velhas que precisam ser removidas da nossa vida. Amém? E aqui em Josué, capítulo 9, versículo 3, fala desse contexto. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, as cidades que foram possuídas, usaram de estratagema, de esperteza, e foram e se fingiram embaixadores. Então, percebam agora, eles se fingem como embaixadores. E levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Queridos, eu acredito que Deus já está falando com você. Porque o embaixador que carrega coisas velhas é um falso embaixador. Ele não representa a terra na verdade de que ele é. Vocês estão me entendendo, irmãos? Entenda que essa verdade é uma verdade para nós meditarmos, que para nós usufruirmos as realidades do mundo que nós somos, nós precisamos deixar coisas velhas para possuirmos as coisas novas. Isso fala de uma renovação de mente. Isso fala de uma realidade que Deus precisa construir dentro de nós. Cristo, nós não fomos chamados para carregar coisas velhas. Por isso você precisa entender que você está congregando, lendo a palavra,
se relacionando com o Espírito Santo para que você venha se desfazer dessas coisas velhas. Vocês me entendem? Agora, é interessante que esses gibeonitas, falsos embaixadores, eles conseguiram obter aliança com Josué, que era o líder de Israel, fizeram aliança com eles, e uma vez que eles deram a palavra que não seriam mortos, e quando eles estão caminhando, 3 dias passaram e chegaram em Gibeão e descobriram que eles eram gibeonitas e eles eram daquela terra. Enfim, o leite já estava entornado. Eles não tinham como voltar atrás na sua palavra, mesmo porque seria um pecado grandioso para com o povo de Israel. Porque eles fizeram aliança com quem não deveria ter sido feita aliança. Amém? E naquele contexto, Josué fala: por que vocês fizeram isso conosco? Agora, nós não podemos destruir vocês, porém vocês vão ser nossos escravos. Vocês vão ser apenas retiradores de lenha, cortadores de lenha e retiradores de água. Quer dizer, são pessoas assim que são como escravos, porque nada te difere. Você é embaixador do reino de Deus, você é embaixador do reino novo de Deus, mas tem uma mentalidade velha, você não se difere de um escravo, de alguém que não pode usufruir das realidades da nova aliança, daquilo que a cruz pôde construir para você. Porque a lenha fala da cruz e a água fala do Espírito Santo. Vocês me entendem? Deus nos chamou para usufruir dessas realidades. Das realidades da cruz. Das realidades do Espírito Santo para nós. Quantos querem o novo? Entenda que o velho não pode caminhar junto com o novo. Nada de roupa velha. Tem muitas realidades que nós poderíamos entrar nessas verdades de roupas velhas, odres velhos. Isso não é algo estranho para nós. Jesus falou que não se pode pôr remendo de pano novo em veste velha, e não se pode pôr vinho novo em odres velhos, porque tudo se rompe, tudo se perde. Deus quer para nós algo que se conserve, porque aquilo que vai se conservar vai trazer novidade para nós. Queridos, às vezes, nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós queremos manter os nossos padrões, que eles não vai dar bom, não vai dar certo. Muitas das vezes, queridos, o lugar em Deus que você vai entrando, você vai perder pessoas, que você vai ver que essas pessoas não vão ser boas companhias para você. Você vai perder relacionamentos, porque não foram relacionamentos construídos em Deus. Então, não é um caminhar de ganho, é um caminhar de perdas nessa terra. Mas nós queremos caminhar dizendo que somos de Deus, mas carregando essas coisas velhas. Não vai caber, queridos. Deus tem para nós coisas novas. Para nós chegarmos em determinados lugares, queridos, muitas coisas ficam para trás. Muitas coisas se perdem. E são necessárias. Quem não quer perder a sua vida, não tem como ganhar a nova. A nossa vida, as nossas escolhas são muitas das vezes pautadas na carne. Mas Deus tem algo novo, uma realidade nova já preparada para nós. E às vezes nós achamos que eu entrei para o reino, agora é só ganhar, ganhar, ganhar. Não, queridos.
É o contrário. Os princípios do reino é dando, é perdendo. Porque são coisas que vão sendo contrárias àquilo que a nossa carne quer. Mas na medida que você vai entrando no reino e essas coisas vão saindo, Deus vai acrescentando coisas novas. Amém? Deus é aquele que faz coisas novas para nós. Agora, eu quero trazer para vocês, eu falei do primeiro verbo de Deus, que é o faço novas todas as coisas. Agora eu vou falar dentro de Isaías 43, 18, 19, que mais uma vez eu estou referindo-me aqui sobre os 3 verbos que estão nesse contexto, que é não lembrar, não lembreis das coisas passadas. Então as nossas lembranças precisam ser reconfiguradas. E às vezes nós ficamos lá atrás com as nossas lembranças, não estou dizendo de boas lembranças, mas são coisas que nos prendem e nos mantêm num cativeiro. E ele continua aqui, o outro verbo é considerar as coisas antigas, é dar importância às coisas antigas. E o outro é perceber. Porventura não percebeis? Perceber o quê? Perceber o novo. Porque o novo já existe. São 3 verbos que você vai precisar desenvolver para que o novo entre na sua vida. São lembranças, é consideração e percepção. Amém? O que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17? E assim, se alguém está em Cristo, e aí a pergunta é, porque você não pode ter dúvida disso. Eu estou em Cristo. Entende? Você não pode ter dúvida que você está em Cristo. E talvez você ache que estar em Cristo envolve um esforço seu. Aí que a graça entra. Você não está em Cristo porque você quis, mas porque Deus quis. Vocês me entendem? Porque tudo isso veio de Deus. Foi por iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo. Foi iniciativa dele. A Bíblia diz que não fomos nós quem escolhemos a Deus, mas Ele quem nos escolheu e nos nomeou para que a gente vá e dê fruto. Agora, eu estou em Cristo, e estar em Cristo não é algo que me envolveu, é algo que a minha fé creu. Porque toda a humanidade estava em Cristo quando Jesus estava na cruz. Ele não poderia sofrer aquele duro juízo que ele sofreu de Deus, porque Jesus não estava sendo levado por causa dos homens para aquela cruz. Ele estava na cruz porque ele se entregou por nós. Ninguém tem o poder de tirar a vida de Jesus, ele disse: ninguém tem o poder de tirar a minha vida, mas eu mesma a dou em favor de muitos. Então, estar em Cristo é um fato, porque quando ele foi levantado da cruz, todos nós fomos atraídos nele. Agora, eu aproprio dessa verdade quando eu creio. Eu estou em Cristo porque eu creio realmente nessa verdade. Porque aquele velho homem que nós éramos precisava estar lá. Precisava morrer com ele. Quem estava lá era o velho Aloísio,
era a velha Débora, era o velho Jean, cada um de nós aqui éramos nós que estávamos lá, sendo crucificados com ele. Por isso que Paulo disse, agora já estou crucificado com Cristo. A vida que agora eu vivo na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, queridos, veja o amor de Deus, o fato de você estar em Cristo, foi iniciativa dele. Então você precisa assumir isso. Você quer tomar posse de bênçãos, de muitas bênçãos de Deus, tome posse dessa primeira bênção. Eu estou em Cristo. E ele disse assim, que quem está em Cristo, ele é nova criatura. Ele é nova criatura. Por quê? Porque ele creu que ele estava em Cristo, quando Cristo foi crucificado. Quantos creem? Digam amém. Amém. Quem creu, disse amém. Se nunca tinha dito isso, já nasceu de novo. Se disse isso do coração. Amém. E ele diz o quê? As coisas antigas já passaram. Você lembra quando ele disse, não considerei, não lembreis das coisas antigas? Essas coisas já passaram. Quando você estiver numa prática de algo antigo, de algo pecaminoso, de algo da carne, você vai saber que aquilo que você achava que você era, você não é mais. Porque o diabo tenta nos fazer prender numa situação achando que nós somos aquilo. Nós somos o pecado que praticamos. Nós somos o vício que estamos. Mas isso, se você crê que está em Cristo, é apenas acúmulo de maldade que precisa ser retirado e removido de você, retirado como uma roupa velha. Porque você assumiu o novo. Muitas pessoas eu creio que muitas pessoas que estão presas em vícios vão ouvir essa palavra e vão ser libertos. Qualquer vício. Primeiro, porque ele vai entender que esse desejo por esse vício não vem dele, é do velho homem. E esse velho homem foi crucificado com Cristo. E se foi crucificado com Cristo, existe algo novo. Tem algo novo de Deus, que já está preparado. Tem algo novo de Deus que já foi desenrolado e já foi preparado quando Jesus está assentado. Quando Jesus disse assentado, ele está dizendo da obra consumada já realizada, do seu sangue já derramado. Eu já fiz, já preparei, já existe. Porque o novo vem de Deus. Aí ele continua aqui, olha. Ora, tudo provém de Deus. O que provém de Deus? As coisas novas. Aleluia. O que provém de Deus? A coisa nova. Eu ser uma nova criatura provém de Deus. Você ser uma nova criatura provém de Deus. Aí ele diz aqui, continua, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Quem que se reconciliou com Deus aqui? Ninguém. Porque foi Ele que nos reconciliou com Ele. Eu sei que você passou muito tempo ouvindo o contrário. E é difícil desfazer de fortalezas. Porque a palavra está dizendo que tudo provém de Deus, que o quê?
é um pronome relativo que faz menção da palavra anterior que ela está representando. O que está representando Deus? Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de quem? De Cristo. Como que Ele fez isso? Quando Ele colocou Jesus dentro de nós. Quando nós fomos inseridos em Jesus. Você pode dizer, eu fui reconciliado com Ele. Aleluia. Queridos, como que é ruim quando a gente ouve o contrário disso. Porque você pensa que a reconciliação é um mérito seu. Porque você se humilhou, porque você se arrependeu, porque você buscou. Não, foi Deus que te encontrou. Foi Deus quem nos encontrou. Por isso que Paulo fala assim, a fim de sermos achados. Deus só encontra aquilo que ele estava procurando. Você pode dizer, eu fui achado. Deixa esse amor de Deus te envolver, queridos. Porque é isso que liberta nossas vidas. Quando saem os nossos esforços e nós entramos no descanso, a gente começa a experimentar coisas novas de Deus. E ele diz assim, olha, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Quer dizer, ele estava nos perdoando. Quando o sangue de Jesus Cristo estava sendo derramado gota por gota. No auge do seu derramar de sangue, aos olhos de Jesus estava muito evidente. Eu estou aqui fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Reconciliando o mundo com Deus. E de repente aqueles homens blasfemam contra ele. O sangue de Jesus Cristo, que poderia estar correndo até nos seus olhos. Pai, não os imputes esses pecados, porque eles não sabem o que fazem. Até mesmo no auge do seu sofrimento, da sua dor, provocada por aqueles homens, ele diz, não lhes impute os seus pecados. Vocês me entendem? Porque ele estava reconciliando. O sangue traz a reconciliação. Aí ele fala assim, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Entenda, eu não estou trazendo aqui as coisas velhas para que você ache que você é um embaixador falso. Mas eu estou trazendo uma realidade em Cristo, a qual você está, para que você entenda que da parte de Deus você é embaixador dele. Nós somos embaixadores porque nós fomos reconciliados com ele. E Deus confia de você como embaixador, que você seja esse porta-voz da reconciliação. Aquele que fala aos outros, eu fui reconciliado por Deus. Deus te comprou com sangue. Para aquele que está perdido, que você diga, olha, Jesus comprou a sua vida, você não precisa estar nesse lugar de perdição. Você não precisa estar carregando esse saco velho, essa roupa velha, essa sandália velha, esse odre velho, porque Deus tem da parte dele odres novos, para que se derrame vinho novo. Deus tem da parte dele vestes novas, para que você entre na presença de Deus, com a justiça que ele te dá, porque ele nos deu veste de justiça. Aleluia, glória a Deus. E assim, queridos, Deus faz conosco.
Ele diz assim: nós somos embaixadores em nome de Cristo, quer dizer, nós somos como Cristo nessa terra. Assim como Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, Cristo está em nós, para que através de nós o mundo seja reconciliado. Ele diz aqui, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Que está fazendo sentido essa palavra? Está fazendo conexão? Aí ele diz assim: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós. Jesus não pecou, não havia nele pecado, mas Deus fez dele pecado por nós. E através disso, nós fomos feitos a justiça de Deus. Por que nós somos feitos a justiça de Deus? Porque Jesus foi feito pecado. Algo novo já foi preparado. Algo novo já foi estabelecido para a sua vida. Deus tem coisas novas. Queridos, a consciência disso é que traz odres novos e onde o vinho novo pode ser derramado. Precisamos entender, queridos, que Deus quer realmente fazer isso. Queridos, entenda que isso é uma realidade espiritual. Agora, em Efésios capítulo 4, versículo 17, ele vai falar dessas coisas. Paulo, ele fala também dessas coisas de uma forma diferente. E ele diz assim, no versículo 17: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios. Os gentios estão com sacos velhos, com roupas velhas, com sandálias velhas. Por mais que apareça novo, mas aos olhos de Deus, tudo nesse mundo é velho. Tudo nesse mundo é velho. Novo mesmo só existe em Jesus. Ele que disse: eis que faço nova todas as coisas. Aí ele fala assim: olha, não andeis mais como também os gentios andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quer dizer, se acham. Se acham por aquilo que eles têm, por aqueles que eles possuem, por aquilo que eles conquistam, como se nada proviesse ou viesse de Deus. São orgulhosos, uma palavra que a Bíblia gosta de falar, jactanciosos, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Queridos, não é esse lugar que Deus tem para você, sem entendimento, sem compreensão da vida de Deus, sem viver essas realidades que Deus tem para você. Porque o novo de Deus, queridos, ele só vai se manifestar quando você tiver a sua mentalidade renovada em quem você é. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Sou embaixador de verdade da parte de Deus. Ele continua falando aqui: alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, eles têm dificuldade de perdoar, são orgulhosos, aos quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Tem a sua sexualidade aflorada, não respeitam o casamento. Então, isso são realidades, queridos, do mundo.
do velho. Mas Deus tem para nós coisas novas. Fala assim, Deus tem para mim coisas novas. Porque ele diz assim, mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido, então é questão de querer ouvir. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Não, eu só quero ouvir aquilo que me satisfaz. Não, queridos. Tem coisas que nós vamos ouvir que não vão ser favoráveis a nós, porque nós estamos tão alinhados com a nossa carne, e Deus não quer te ver carregando saco velho, roupa velha e sandália velha. Não diz respeito a quem é filho. Você precisa tomar uma decisão. Eu quero ouvir a Deus e eu vou abrir mão disso. E ele continua falando aqui. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, não considereis, não andeis, não lembreis. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Por que que eu posso despojar? E o despojar é como tirar a roupa. Porque eu não sou mais aquilo. Fala assim, eu não sou mais o velho homem. As mulheres podem falar velho homem, que fala da humanidade, não está falando do gênero. Ele fala assim, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Há uma atração para as coisas da carne, do mundo, porque o mundo, no mundo tem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Mas quando o amor do Pai está em você, você não ama o mundo. Porque o amor do Pai está em você. E eu não estou falando do amor pelo Pai. Eu estou falando do amor dele. Você entendeu que você foi reconciliado. Que você foi amado. Isso te satisfaz. E ele tem isso para nós. Ele continua falando aqui, olha. E vos renoveis no espírito vosso. Entenda que o Espírito ele pega na raiz daquilo que nós considerávamos como verdade. São desejos malignos que nós tínhamos e nós achamos, mas eu não consigo me desprender disso. Eu gosto tanto disso, você não gosta. Quem gosta é o velho homem dominado pelo inferno. Você precisa entender que os desejos malignos não são de Deus e nem seus. Estou falando aqui para quem é nova criatura. Mas eles são tão bons, eu não consigo me desvencilhar disso. Você não consegue, não. Você é uma nova criatura. O velho homem foi com Cristo crucificado. Queridos, no nosso caminhar com Deus, eu estou falando, muitas coisas vão ficando para trás. E precisam. Nós não vamos carregar na nossa jornada saco velho, roupa velha e sandália velha. Aí ele diz assim, renoveis no vosso espírito do entendimento. Que se não houver renovação da mente, não vai ter experiência do novo. Que bom, é apenas uma renovação de mente. O Espírito Santo promove isso. Porque tudo isso provém de... As coisas novas provêm dele. Quem está com o ouvido atento está ouvindo o Espírito Santo. Ele diz assim, olha, e vos revistai
mortais. Lembra que eu li em Apocalipse que o mundo velho, o céu e a terra criado, será trocado como veste, enrolado, trocado? Assim também é o novo homem que nós somos hoje. Nós temos essa atitude quando nós entendemos que nós não somos mais o desejo carnal, maligno, impuro e todas essas coisas velhas que vêm para nós, e nós simplesmente fazemos isso quando nós entendemos na raiz, no espírito do nosso entendimento, que nós não somos o velho homem mais. Nós somos uma nova criatura. Criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. E eu preciso terminar com vocês falando do segundo verbo de Deus que está em Isaías 43:19. O primeiro foi: faço novas todas as coisas. O verbo atribuído a Deus. E o segundo verbo é: porei um caminho no deserto e rios no ermo. Porque isso faz parte da nossa transformação. Deus, Ele te colocou num lugar em que você pode ter a capacidade que vem dEle para você receber o novo dEle. Entenda, em Hebreus 10:15 a 20, diz... Eu não vou ler todo com vocês, mas vai estar aqui, que eu já estou adiantando um pouquinho a mensagem, para ganhar tempo com vocês. Mas ele diz assim, que de nenhum modo eu me lembrarei dos vossos pecados e das suas iniquidades para sempre. O Espírito Santo não está se lembrando das nossas iniquidades e dos nossos pecados para sempre, porque para Deus a obra da cruz foi eterna e eficaz. O sangue de Jesus Cristo foi muito mais poderoso do que qualquer erro que nós tivéssemos cometidos. O sangue de Jesus Cristo trouxe não amnésia diante de Deus, mesmo porque Deus, para dizer que nós não devemos nos lembrar das coisas passadas e principalmente daquilo que os nossos pecados eram martelados em nós, em que o diabo tentava afirmar uma identidade em quem nós éramos. Você é classificado muitas vezes pelo diabo e pelas pessoas pelo erro que você comete. Você é um assaltante, você é um viciado, você é isso, você é aquilo, enfim. Mas uma vez que você é uma nova criatura, você precisa entender que para Deus você é uma nova criatura. Por quê? Por causa dessa obra completa. Aí ele fala no versículo, talvez 19, venha 19 para mim, André. Hebreus 10, depois vocês meditem, irmãos, vão ter esse esboço disponível para vocês meditarem. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o novo e vivo caminho, eu entro por causa da ousadia que o sangue de Jesus Cristo me deu, de ter nas minhas lembranças aquilo que é novo e não aquilo que é velho mais. Porque os meus pecados e as minhas iniquidades, nem o Espírito Santo se lembra mais. E por que você vai ficar se lembrando?
Por que você vai se lembrar de algo que o Espírito Santo não se lembra? Nós fomos reconciliados para com Deus. E é nesse lugar, queridos, que nós vamos estar face a face com quem você é. Eu ia falar face a face com Deus. Mas quando você vai olhar para Ele, você vai ver que você é como Ele é. Uma vez que você entende todo esse novo e vivo caminho, que é a própria obra de Jesus, queridos, inevitavelmente os rios que Deus pôs no deserto, que são os rios de água viva, vão fluir no seu interior. E eu termino essa mensagem lendo João, capítulo 7, versículo 37 a 39, que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede. Que pergunta! Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, não como diz os fariseus, os religiosos, ou a sua própria carne, não, mas como diz a Escritura, que o Espírito Santo te revela. O que acontece? Do seu interior fluirão rios de água viva. Cristo, e onde esses rios estão, não tem como não haver novidade. Fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Vamos colocar de pé, queridos. Esse rio do Espírito, fique bem ligado nesse momento. Nós vamos ter um momento de oração. Eu quero que você esteja bem ligado nesse momento. Não se preocupe nem com a ceia agora. Queridos, nós estamos falando de coisas novas que Deus tem para você. Eu não conheço a sua vida por completo, mas Deus conhece. E tem coisas que são velhas, que o Espírito Santo quer que você fale assim: eu tenho algo novo de Deus para você no lugar desse velho. Isso é uma libertação, queridos. Entenda que isso é um lugar de libertação. Um lugar onde você estava cativo. Mas essa palavra é só para quem tem sede. Eu não posso promover sede na vida de ninguém. Essa palavra é só para quem quer realmente coisas novas na vida dele. É só para quem entende que o Espírito Santo foi dado para saciar a nossa sede. Vamos unir os corredores, como nós fizemos semana passada, eu achei, porque esse é o momento que você ora pelo seu irmão, para que ele receba coisas novas. Ore para que ele receba de Deus graça para viver coisas novas na sua vida. Porque coisas novas, coisas velhas vão ficando para trás. Queridos, tem coisas na sua vida que não cabe mais com a natureza que você é. Tem coisas velhas que estão travando sua vida, coisas de esterilidade, coisas do deserto que estão
tentando fazer com que a sua vida não tenha novidade, mas é necessário que você abrace esse novo de Deus, pela verdade de quem você é em Cristo agora. As coisas novas não fluem de nós, mas fluem em nós. Pai, nós te damos graça, Pai. Nós te damos graças, Pai, pelo agir do Teu Espírito no nosso meio. Nós te damos graças, Pai, porque o Senhor nos chamou, Pai, para o louvor da glória da sua graça. Obrigado, Pai, porque aqui está o meu irmão, a minha irmã, Pai. Senhor, que recebe desse rio de água viva, porque eles foram perdoados pelo sangue de Jesus, eles foram reconciliados com o sangue dele. E eu declaro, Pai, no nome de Jesus, que tudo aquilo que o diabo tentava prender a vida dele, seja desfeito, seja arrancado, seja destravado no nome de Jesus. Que como roupa velha saia da vida dele, que ele tenha forças para se despir dessa coisa velha, para vestir aquilo que é novo na vida dele, porque interiormente, no seu espírito, já é uma nova criatura, Pai. Nós declaramos, Pai, essa bênção, essa unção, essa graça na vida do meu irmão, fluindo, Pai, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós cremos nessa verdade. Queridos, enquanto eu vou estar louvando aqui, você vai estar louvando também, intercedendo pela vida do seu irmão, porque é tempo de coisas novas. Deus tem coisas novas na sua casa, na sua vida, no seu casamento. Deus tem coisas novas. Ele disse: eis que faço coisas novas na igreja, realidades novas, porque coisas velhas estão ficando para trás. Aleluia! Continue intercedendo pela vida do seu irmão.